Quero deixar uma palavra ao teu coração esta noite. Êxodo capítulo 3, o versículo de número 9. Eu estava decidido a pregar uma mesma mensagem hoje, os 4 cultos, desde manhã. Mas quando eu saí do culto hoje pela manhã, Deus trouxe essa palavra do meu coração para que eu pudesse pregar aqui agora no culto das 18. Certamente é porque é a resposta para a vida de alguém aqui esta noite. Êxodo capítulo 3, versículo 9, versículo 10. Quantos encontraram, digam amém. Diz assim: e agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vamos orar? Pai, obrigado por tua palavra. Peço que ela se complete a nossa vida esta noite, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Pode se sentar, por favor. Irmãos, aqui nesses 2 versículos, nós temos o chamado de Deus para Moisés. Fique atento comigo, por favor. Deus está chamando Moisés para que Moisés fosse o libertador do povo hebreu. E nesse momento aqui, quando Deus está dizendo isso para Moisés, o povo hebreu estava como escravos no Egito. Eles estavam sofrendo no Egito. Era um tempo de escravidão. E eu queria observar umas coisas com você, que a minha mensagem é muito rápida. Nesse momento, quando Deus chama, o povo está escravo. Só que quando Deus chama Moisés, Deus vai dizer algumas coisas aqui muito interessantes. Uma delas, o próprio Deus diz: eu escutei o clamor do meu povo. Deus diz assim: o clamor do meu povo chegou ao meu ouvido. Então Deus está dizendo para Moisés, o próprio Deus está dizendo para Moisés: eu estou escutando a oração que meu povo faz, ainda que seja lá no Egito, mas a oração que eles estão fazendo está chegando até mim. Outra coisa que Deus diz aqui, Deus diz também para Moisés: olha, Moisés, o meu povo está sofrendo no Egito. Moisés não sabia que o povo estava orando. Já haviam 40 anos que Moisés havia saído do Egito. Moisés não tem noção do que está acontecendo lá. Mas Deus está dizendo essas coisas. E 2 coisas então que Deus está dizendo para Moisés. Primeira coisa, Deus diz que escutou o clamor do povo. Segunda coisa, Deus está dizendo: aquele povo está sofrendo. Então o que eu aprendo aqui esta noite? Eu aprendo que o Deus que nós servimos é um Deus que escuta o nosso clamor. É um Deus que escuta a nossa oração. Talvez quando Deus está falando com Moisés, lá no Egito o povo ainda estava sofrendo. E se a gente perguntasse para alguém lá, se perguntasse para Miriam, irmã de Moisés: Miriam, você está orando? Estou. Deus já respondeu? Não, parece que Deus não está escutando, porque ela estava escrava no Egito. Mas Moisés, que está do lado de fora, Deus está falando com ele, está dizendo: Moisés, eu estou escutando a oração daquele povo lá. Eu vim dizer para você que tem algumas vezes a gente está orando, e como a gente está orando e a gente ainda está vivendo o problema, tem a sensação de que Deus não está nos escutando. Mas é muito provável que Deus esteja dizendo para alguém ao seu respeito: eu estou escutando a oração lá do meu filho, eu estou escutando a oração da minha filha. Levanta nessa madrugada, interceda por ele, porque o clamor que ele está fazendo chegou aos meus ouvidos. Deus está dizendo isso. Então a primeira coisa que eu entendo é que Deus escuta o nosso clamor. Segunda coisa é que Deus vê o sofrimento do seu povo. Porque Deus diz assim: Moisés, o meu povo está sofrendo, ou seja, Deus estava vendo ele. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto:
Primeiro, Deus escuta a oração. Segundo, Deus vê o nosso sofrimento. Mas terceiro lugar, Deus está dizendo assim: Moisés, levanta, eu quero usar você para ser o libertador do meu povo. Ou seja, Deus ouve a oração, Deus vê o nosso sofrimento, mas Ele é Deus que envia o socorro. Tudo isso nesses 2 versículos. Agora, o que me chama a atenção, irmãos, é que esse sofrimento do povo lá no Egito nem sempre foi assim. Diga comigo, nem sempre foi assim. Olha uma pessoa bonita que está ao seu lado, hein, de máscara, que eu acredito que é por pouco tempo. Daqui uns dias nós vamos estar fazendo culto sem máscara. Mas diz para ele assim: nem sempre foi assim. Eles estão sofrendo, oprimidos, mas nem sempre foi assim. O Egito, preste atenção, irmãos, o Egito, que no livro de Êxodo é sofrimento, no livro de Gênesis, o Egito era um lugar dos sonhos. O Egito, que no Êxodo é um lugar difícil, em Gênesis, o Egito era provisão, o Egito era lugar de resposta. Se você olha comigo, Gênesis capítulo 47, volta em algumas páginas da sua Bíblia. Gênesis 47, versículo de número 1. Quando você encontrar, você diz um glória a Deus no seu lugar. O que eu estou pregando para você? Eu estou dizendo que o Egito, quando o povo está clamando, é porque o povo está sofrendo no Egito. Mas nem sempre foi assim. Quando a gente olha para Gênesis 47, versículo 1, quem encontrou diz amém? Olha o que diz: então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos e suas ovelhas e suas vacas, com tudo o que tem, são vindos da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte dos seus irmãos, a saber 5 homens, e pôs diante de Faraó. Versículo 3: então disse Faraó a seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelhas, tantos nós como nossos pais. Versículo 4: disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as nossas ovelhas, para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, pedimos que teus servos habitem na terra de Gósen, ou seja, pedimos para morar no Egito. Versículo 5: então falou o Faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está diante de ti, no melhor da terra faz eles habitarem, teu pai e teus irmãos habitem na terra de Gósen, e se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho. No livro de Êxodo, o povo está sofrendo no Egito, Deus está ouvindo a oração, Deus está vendo o sofrimento, Deus vai levantar alguém para ser escape. Mas aqui em Gênesis 47, o que a gente encontra? Em Gênesis 47, meus irmãos, a família de Jacó, que é a origem do povo hebreu, que é a origem da nação de Israel, a partir desta família, a Bíblia está dizendo que houve um período de fome na terra de Canaã, onde Jacó e seus filhos moravam. Houve fome, houve uma fome muito grande sobre a terra, eles não tinham o que comer, as suas ovelhas não tinham pasto para se alimentar, eles não tinham mais recursos. Então, nesse tempo de escassez em Canaã, o único lugar que havia comida na terra era a terra do Egito. Então em Gênesis 47, a família de Jacó olha assim e pensa: o que a gente vai fazer? Não tem comida. Mas eles olhavam para o Egito e pensavam: lá tem comida, no Egito tem alimento. Então eles olhavam para o Egito e entendiam: o Egito agora é a nossa única esperança. Além disso, Jacó tinha um filho chamado José. Como é que é o nome dele? José havia sumido. Jacó pensou que estava morto, mas de repente chegou uma notícia para Jacó: no Egito, além de ter comida, o seu filho está lá, José. A gente descobriu que ele está vivo, e ele ainda é o governador. E ele disse: pai, se nós mudássemos para lá,
Ele vai cuidar de nós, e Ele tem condição financeira para isso, porque o único lugar que tem comida é a terra do Egito. Então o Egito, aqui em Gênesis 47, irmãos, passou a ser desejado por Jacó e seus filhos. Eles estão dizendo: Senhor, nós vamos para o Egito, porque quando a gente chegar lá, vai ser tudo de bom. Quando a gente chegar lá, vai ser ótimo. Quando a gente chegar lá, vai ser o lugar da nossa provisão. Quem está entendendo, diz um glória a Deus. Então, no Egito, em Êxodo, é lugar de escravidão. Mas em Gênesis, Egito é provisão. O que talvez um dia foi provisão na tua vida lá atrás, quem sabe por algum motivo se tornou uma escravidão na tua vida. Talvez, quem sabe, existe algo hoje para você que te faz sofrer, mas no começo te fazia sorrir. No começo o Egito é bom, é resposta, mas agora em Êxodo, Egito é lugar de sofrimento. Mais ou menos 2 anos atrás, eu vendi um carro que eu tinha, e eu pagava prestação nesse carro, e alguém me convenceu que eu tinha que vender o carro para não pagar prestação. E aí eu vendi o carro, e com o dinheiro que sobrou do carro, eu comprei um Fiesta 2012 no leilão. Alguém comprou para mim esse carro no leilão, que era mais barato. E quando me entregaram o carro, eu fiquei maravilhado, porque quando o carro chegou, o carro era lindo, branco, um Fiesta bonito, branquinho, lindo. E eu fiquei apaixonado com o carro. Falei: meu Deus, que coisa boa. Eu não vou pagar a prestação agora do carro, e eu ainda vou ficar com um carro bonito, um carro que eu gostei. E quando então peguei aquele carro, dei graças a Deus, orei, agradeci a Deus, consagrei o carro, fui para casa, mostrei minha família, ficamos felizes, demos uma volta no carro. Aquele carro era uma provisão. Eu olhava para ele e pensava: meu Deus, que bênção. Eu ligava para a pessoa que me vendeu e dizia assim: olha, ainda bem que você me falou, ainda bem que você me ajudou a sair da prestação, ainda bem que você abriu meus olhos, olha que bênção. O carro é de leilão, mas ninguém sabe que é de leilão, só eu sei, mas o carro é uma bênção. 3 meses depois, eu tinha vontade de jogar aquele carro no Rio Arruda. Três meses depois, irmãos, aquele carro, eu ligava ele aqui na porta da igreja, ele gritava, e saía gritando até lá aquele barulho de correia patinando, não tinha o que arrumava. O carro estragou tudo que você imaginar no carro. Embreagem, farol, tudo. Começava a chover, ele mexia os para-brisa, ficava desregulado. Outro dia não estava chovendo, aí o para-brisa ligava. O dia que chovia, o para-brisa não funcionava. Chovia, ele desligava sozinho, não pegava. Uma confusão. Eu vinha para cá, ficava morrendo de medo de acabar o culto, ele não funcionar. Às vezes eu tinha que esperar os irmãos ir embora um pouquinho, para depois eu ligar ele, porque fazia um barulhão, eu ficava com vergonha. Foi uma tristeza aquele carro. Está ali o Wellington, né? O Wellington, excelente mecânico, membro aqui da igreja. O Adriano também. Eles tentaram de tudo, o carro estava engrisilhado, irmãos. Eu queria tudo, menos ver aquele carro na minha frente. Então, um carro que um dia eu orava e dizia: aleluia, que bênção. 3 meses depois eu dizendo: Deus, me livra dessa maldição. Deus, por quê? Porque eu gastava muito mais do que prestação arrumando aquela enharca daquele carro. O carro era tão complicado, tão azarento, que no dia de vender, um dia encontrei alguém que quis comprar o carro, mostrando tudo que aconteceu. Aí a gente foi mostrar o carro, demos uma volta, quando parou na porta da oficina do Wellington, o cara foi levar o carro na oficina para ver. Na hora que parou, ele fundiu o motor, né, Wellington? Desligou, na hora que foi ligar, não ligava de novo. O carro teve que ficar lá para fazer o motor, irmãos. Eu tive que pagar, e aí entreguei. Meu Deus, o dia que eu fiquei livre daquele carro, que glória! Foi 2 alegrias, o dia que eu comprei e o dia que eu vendi. Tem um crente aqui comigo que pode dizer um glória a Deus. Ou seja, bênçãos que viram maldição. Aquilo que, o dia que eu ficava com muita raiva, nem sempre era assim. Um dia que chegou, eu achava a coisa mais linda do mundo. O Egito, irmãos, era o desejo. No final do livro de Gênesis, Jacó está desejando o Egito.
Os filhos de Jacó estão desejando o Egito, porque no Egito vai ter comida. Então no final de Gênesis, o Egito é bênção, o Egito é resposta. Mas quando você vira algumas páginas e chega no livro de Êxodo, no livro de Êxodo, o Egito agora é uma maldição. Por quê? Porque no capítulo 1 de Êxodo vai nos contar, quando José morre, quando José morreu, Faraó, que era o rei também dos egípcios, morreu, levantou um outro faraó, Ramassés, e quando esse novo faraó assumiu o reinado do Egito, ele não conhecia José. Então quando esse novo faraó assumiu, bastou mudar o governo, o que era paraíso virou inferno, o que era bom ficou ruim. Porque quando o novo faraó assumiu o Egito, a primeira coisa que ele fez, ele deu uma ordem, ele diz assim: a partir de hoje, todo menino homem que nascer é para matar. As parteiras devem matar, jogar no rio Nilo. Primeira ordem que ele deu contra os hebreus. Então as hebreias davam à luz, ganhavam menino um atrás do outro. De repente agora tem uma notícia: se nascer menino morre. Segunda coisa que o faraó faz, esse faraó agora ele vira para os hebreus e ele começa agora a oprimir os hebreus. Os hebreus agora tinham que trabalhar, fazer tijolos para construir as pirâmides. Ele escravizou ali os egípcios, os hebreus que estavam ali. Então olha que coisa interessante, mudou o governo, mudou a estratégia, o que era bom ficou ruim. E o povo hebreu, que um dia olhava para o Egito e pensava: uau, lá é o lugar, tem que mudar para lá, eu preciso correr para lá. Quando eles chegaram lá, anos depois, Deus chama Moisés e diz assim: Moisés, o meu povo não aguenta mais ficar no Egito. Moisés, o meu povo está clamando. Quando chega em Êxodo, o povo hebreu está lá no Egito dizendo: Deus, nos tire daqui. Deus, a gente não aguenta mais. Deus, não dá mais para ficar aqui. Deus, nós não aguentamos mais. Porque eles estavam sofrendo. O que era bom ficou ruim. O que era bênção agora é o que, gente? Maldição. Estou dizendo que era bênção na ótica de Jacó. Quando ele olhava para o Egito, ele pensava: eu vou para lá porque lá eu vou comer. E por um certo momento foi bênção mesmo. Por um certo tempo foi bênção mesmo, porque foi lá que eles comeram. Foi lá que eles ficaram vivos para não morrer de fome lá em Canaã. E por que eu estou pregando essa palavra essa noite? Porque eu sinto no meu coração que isso é o que aconteceu com você. Eu sinto no meu coração que isso é o que aconteceu na tua vida. Um sonho que você tinha, que de repente virou um pesadelo. Eu estou pregando essa noite para alguém que está olhando para alguma área da tua vida e você entende assim: o que era bom ficou péssimo, o que era ótimo, hoje eu não aguento mais, ficou péssimo. Talvez você está aqui esta noite, mas tem uma área da tua vida que você olha e talvez você diz assim: pastor, antes isso trazia muita alegria para mim. Pastor, essa casa trazia tanta alegria para mim. Pastor, esse carro trazia tanta alegria para mim. Pastor, esse namorado trazia tanta alegria para mim. Pastor, essa noiva trazia tanta alegria para mim. Pastor, essa rua, esse bairro trazia tanta alegria para mim. Pastor, esse ministério enchia meu coração de alegria. Mas talvez hoje você não aguenta nem ouvir o nome. Talvez hoje você não consegue nem escutar. É um carro que era bom, como aconteceu comigo. Era casa, é namorado, é o namorado. É o casamento, que antes era uma bênção. Hoje, só o sangue de Jesus. É aquela amizade que antes era uma bênção. Quando você servia, quando você ajudava, quando você tinha dinheiro para emprestar, era ótimo. Mas hoje é o emprego, que quando você começou era emprego, hoje é mais uma escravidão do que emprego.
Quando você começou era uma loja, quando você começou era o sonho, era o seu empreendimento, mas hoje você não aguenta mais. Alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou. Talvez você está aqui, você está vindo de uma outra igreja, que talvez um dia lá era uma alegria, era uma bênção, mas de repente alguma coisa aconteceu, você não aguentava mais, veio para cá. Ou talvez você está aqui, mas não está te aguentando mais. São situações que acontecem. O povo queria o Egito, mas de repente eles estão orando, está dizendo: Deus, eu não aguento. E quem sabe, esses últimos dias você tem orado e você tem dito: Deus, eu não aguento mais, me livra dessa situação. Deus, eu não aguento mais, me tira dessa situação. Deus, muda essa situação na minha vida. Deus, me arranca dessa pressão. Deus, me arranca desse momento. Quando o povo hebreu estava clamando, Deus chama Moisés, e Deus diz 3 coisas para Moisés, em Êxodo capítulo 3, versículo 9 e 10, que nós lemos no início. Deus chama Moisés e Deus diz 3 coisas. Moisés, tem um povo que está clamando a mim, e eu escutei a oração deles. Deus diz a segunda coisa: Moisés, eu estou vendo o sofrimento do meu povo. E Deus diz a terceira coisa: Moisés, hoje é tempo de escape. Certamente alguém aqui esta noite, está aqui hoje, que tem orado os últimos dias. Certamente alguém aqui tem orado por algum motivo nos últimos meses, nas últimas semanas, quem sabe nos últimos anos. Você tem chorado, você tem orado nos cantos escondido. Quem sabe isso tem estado no teu coração, você não tem coragem de falar. Quem sabe isso tem rodeado a tua mente, você não compartilha com ninguém. Mas eu vim dizer uma coisa para você: Deus tem visto o seu clamor, Deus tem escutado o teu clamor, Deus tem visto o seu sofrimento, Deus tem visto a sua humilhação, Deus tem visto o que você tem passado. Mas Ele me levantou essa noite como boca profética para dizer para você que Ele não apenas ouve, Ele não apenas vê, mas Ele envia livramento. Quantos podem dizer um glória a Deus bem forte esta noite?